Eu acho que isto é um problema mais fundo do que estarmos focados nos mais recentes casos anormais. A Federação Portuguesa de Futebol, numa preocupação constante em melhorar o futebol, lançou o VAR. Com as melhores intenções, certas de que iria beneficiar a nova tecnologia, iria beneficiar a verdade dos resultados dos jogos, portanto do futebol, portanto há que louvar esse esforço. Mas depois na prática verifica-se que isso foi bom só para alguns, porque de facto mencionou dois casos, sem estar a entrar agora em juízes de valor, que são, vou-me referir só aos factos. No jogo com o Passos Ferreira, o Otávio sofre um penalti, ou o árbitro a 1,5 m dele, e que não assinalou, e o VAR, que tinha todas as condições para comodamente estar a ver o jogo, não o fez, não interveio. Ontem foi exatamente a mesma coisa, apenas com outros figurantes e com outro favorecido. O favorecido foi o Benfica, ou seja, Jorge Sousa tinha obrigação, até porque para este Conselho de Arbitragem é o árbitro número 1 português, mal vai a arbitragem se for normal que o árbitro número 1 tenha analisado lances como este, e toda a gente, todos os críticos por aquilo que vi hoje, tanto os 3 especialistas do Jornal do Jogo, como 2 do Record, como o Sr. Duarte Gomes, todos são unânimes em considerar que foi grande penalidade. E o VAR também não assistiu. Quem era o VAR era o Sr. Hélder Malheiro, que há poucos dias também em Vizela, no Vizela Benfica para a Taça de Portugal, teve decisões em termos de cartões amarelos, que seriam os segundos, perfeitamente diferentes conforme as cores do clube. Portanto, isso é que é preocupante, quer dizer, o VAR foi uma feliz iniciativa da Federação, mas depois, se na prática as pessoas que estão no VAR só veem quando se trata para um lado e lances como esses tão cruciais, essas pessoas eu acho que não têm condições para poder estar no VAR. Compete ter coragem para assumir isso e não expor, não é duvidar da seriedade deles, é apenas constatar a sua incapacidade de, perante os factos, terem a reação necessária de chamar a atenção do árbitro. Agora, aqui um aspecto para mim muito importante. É que ontem, como disse, todos os analistas foram unânimes em considerar que o golo foi ilegal. Mas na Sport TV, no juízo final, Sport TV, que quem a vê paga, não é uma televisão em aberto, paga-se. E quando a gente paga um serviço tem que exigir no mínimo seriedade. E o senhor que estava lá a fazer a análise, que por acaso, só por acaso, até o ano passado foi fiscal de linha do Hélder Malheiro, foi o único que mesmo perante as imagens conseguiu ver que não havia falta. Isto é aqui sim assumo que é uma falta de seriedade da Sport TV, em ter pessoas incapazes de ser corretas na sua análise e isso, volto a repetir, a defraudar a verdade que nós estamos a ver e a pagar, porque, repito, a Sport TV faz muitos milhões à custa dos contribuintes e dos assinantes. Isso é que é lamentável e é que acho que é uma questão que se deve refletir, e se os responsáveis da Sport TV tiverem o mínimo de vergonha, acho que devem estudar bem esse assunto e não permitir que estejam a contribuir para a mentira no futebol. Estamos numa fase da época importante, com muitos jogos, adversários sempre bastante competitivos. Quando o Futebol do Porto, por exemplo, devia se preocupar com esse calendário e com os adversários, o VAR e estas situações acabam por ser uma preocupação extra quando deviam ser, se calhar, o contrário?
evidente que não são uma preocupação nossa, são uma realidade que é pior. É evidente que nós, em termos de Liga Europeia em que estamos inseridos, temos sido prejudicados por não haver VAR, ainda no último jogo foi assim, porque compreendemos que há lances que são difíceis para o árbitro de analisar e que o VAR é uma ajuda importante. Agora, se for para não assinalar as coisas quando são para determinado lado, é evidente que o VAR não é preciso para nada. Agora, nós estamos preocupados com os nossos jogos, é evidente que sentimos que há coisas que estão a acontecer e não deviam acontecer, mas estamos focados e não é por acaso que nosso nível exibicional e até de resultados é mais ou menos idêntico em Portugal ou em qualquer prova no estrangeiro. Há outros que se calhar têm mais dificuldades, porque se houver lances como aquele que houve ontem no Bessa, nunca poderiam ser golos numa Champions League.